Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a partir do verso 16, acompanhe comigo a leitura. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, respondemos, Senhor, ao teu chamado, a tua soberana convocação. Estamos aqui em família, teus filhos reunidos para adorar o Senhor e para ouvi-lo falar conosco. Meu Deus, que essa noite não dependa de mim, Senhor, mas que dependa do Senhor falando conosco aos nossos corações, trazendo essa palavra, Pai, esses imperativos tão importantes. Fale, Espírito de Deus, use-me como boca do teu livro. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das características dos escritos do apóstolo Paulo é que, na grande maioria das vezes, ele começa com doutrina, com teologia, e depois ele vai para a parte prática. Isso, às vezes, acontece dele iniciar com uma doutrina e logo de imediato ele aplicar aquela palavra. Ou então, ele começa com doutrina e lá no final, ou no meio da carta, ou no final da carta, então ele parte direto para essa parte prática. Então, isso faz parte dos escritos paulinos e tem como nós identificarmos que aquele escrito é dele por causa dessa característica. Vejam, por exemplo, lá em Romanos. Romanos é uma carta que do capítulo 1 até o capítulo de número 11, o que nós temos ali? Teologia pura, doutrina em cima de doutrina. Aquilo que a gente pode chamar de tutano, né? Um ensino consistente, não temos papinha ali. Paulo ele vai de doutrina em doutrina, só que quando ele chega ali no capítulo de número 12, então ele vai para a parte prática. E ali temos aquele texto bem conhecido: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, vejam que a parte prática ali, nós temos um termo grego, que é a partícula grega pois. Esse pois é que está ligando o que Paulo está pedindo, que a gente apresente o nosso corpo, e diante de tudo aquilo que ele falou. Então, a parte prática do capítulo 12, ela está condicionada a tudo que ele ensinou desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11. Assim também, um outro exemplo, nós podemos ver em Efésios. Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1, primeiro falando das obras da Trindade para a nossa salvação. Ele mostra que o Pai é aquele que nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação em nós. É aquele que torna a salvação real, a salvação de uma forma subjetiva para todos nós. Depois, no capítulo 2, ele traz um tratado sobre depravação total. Ele vai mostrar que todos nós estávamos perdidos e que dependemos de uma ação monergística de Deus, ou seja, uma ação única e exclusiva da parte de Deus para nos salvar. Seguindo, Paulo depois ele vai tratar então sobre a obra de Cristo na cruz, que faz com que judeus e gentios se tornem um só povo, quebrando aquela barreira de divisão. Após então ele tratar sobre essas doutrinas, a partir do capítulo 4, então, vem a parte prática. Ele vai dizer que aqueles que mentiam, não mintam mais, mas fale a verdade. Aqueles que roubavam, não roubem mais, mas trabalhem, colham fruto do seu próprio trabalho. Então, o que percebemos nos escritos paulinos é que não existe um divórcio, uma separação, uma ruptura entre teologia, ou seja, uma ortodoxia, e entre prática, uma ortopraxia.
essas duas coisas, elas caminham juntos dentro dessa pegada do apóstolo Paulo. Vejam que alguns estudiosos de Paulo, eles chegaram à conclusão que existem algumas coisas que a gente pode identificar um escrito paulino. Dentre elas estão os imperativos e os indicativos. Paulo, ele traz muitos imperativos nas suas cartas, vários. E aqui, nesse texto que nós vamos meditar nessa noite, do versículo 12 até o versículo de número 22, é uma enxurrada de imperativos. O tempo todo Paulo está mandando, nós fazemos uma série de coisas. Só que esses imperativos, eles não são um fim em si mesmo. Ou seja, eles não estão ali simplesmente para você fazer porque você quer barganhar com Deus, porque você quer a bênção de Deus, porque você quer algo da parte do Senhor. Mas os imperativos, eles estão condicionados aos indicativos. Ou seja, por que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer porque eu sou uma nova criatura. Eu tenho que fazer porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho que fazer porque o Espírito habita em mim. Porque eu estou em um processo de santificação, e estando dentro desse processo de santificação, eu não fico inerte. Existe um sinergismo, sim, não na salvação, mas no processo de santificação. Eu que tenho que crer, eu que tenho que congregar, eu que tenho que me arrepender. Então, estas coisas eu faço, mas por que eu faço? Mais uma vez, eu repito, por causa dos indicativos, porque eu estou em Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo, porque o Senhor me capacita a realizar estas coisas. Vejam que os indicativos e imperativos, na verdade, eles extrapolam aos escritos paulinos, porque, na verdade, faz parte de toda a Bíblia. Os 10 mandamentos, por exemplo, o que nós temos ali? Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, nós temos ali os mandamentos verticais e depois os mandamentos horizontais. Mas esses mandamentos, essas obrigações que nós temos, elas são precedidas por indicativos. O capítulo 20, no primeiro versículo do capítulo 20 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então começa primeiro mostrando que Deus, ele não é um Deus distante para nós, mas ele é o nosso Deus. É o Deus que entrou em aliança conosco, é o Deus do pacto. E esse Deus nos libertou, e por causa então dessa libertação, porque nós estamos unidos a Ele, é que nós temos que fazer uma série de coisas para agradá-lo. Então, pensando nisso, meus irmãos, quando nós chegamos aqui, no capítulo 5, a partir do versículo de número 16, do 16 ao 18, o que nós temos? A parte prática da carta. Paulo, antes disso, como eu falei de doutrina e prática, Paulo falou sobre várias coisas aqui nessa epístola. Ele falou que essa igreja era uma igreja digna de ser elogiada. Paulo elogiou essa igreja pela fé que eles tinham, pelo amor que eles tinham, pela esperança que eles tinham da volta de Cristo. Paulo falou da hospitalidade deles para com os plantadores dessa igreja de Tessalônica. Paulo elogiou essa igreja, meus irmãos. Fala que eles eram exemplos, porque eles copiavam aquelas igrejas mais maduras, e eles também se tornaram exemplos para aquelas igrejas circunvizinhas. Mas, fora esses elogios, Paulo fala para eles sobre imoralidade sexual. Paulo fala para eles sobre o estado intermediário dos mortos, no capítulo de número 4, aonde estão os mortos? Estão dormindo? Estão acordados? Estão num estado de letargia? Tudo isso é tratado, doutrinas são tratadas aqui. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, a partir do versículo de número 12, então nós temos a parte prática da epístola. E nessa noite, então, com esse pensamento, eu quero tratar aqui sobre 3 indicativos, na verdade não é nem indicativos, são 3 características daqueles que estão unidos a Cristo. Então nós vamos ver, meus irmãos, 3 atitudes de todos nós, atitudes que nós devemos ter, atitudes daqueles que estão em Cristo.
nós veremos que a primeira atitude é: aqueles que estão em Cristo devem viver constantemente alegres. Em segundo lugar, aqueles que estão unidos a Cristo devem orar sem cessar. E em terceiro lugar, aqueles que estão unidos a Cristo devem em tudo dar graça. Imperativos para nós. Então, em primeiro lugar, aqueles que estão unidos a Cristo devem viver constantemente alegres. Olhe para o verso de número 16. Paulo diz: regozijai-vos sempre. Em outras traduções, você poderia encontrar: estejam alegres sempre. Alegrem-se constantemente. No texto grego, meus irmãos, existe uma palavra que é a palavra kairê, que essa palavra ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido de você orar em meio, ou melhor, de você se alegrar em meio às adversidades, ou de você se alegrar constantemente, independente daquilo que você está passando. Então você tem esses dois sentidos no grego. Para nós entendermos aqui por que o apóstolo Paulo trouxe esse imperativo para a igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres. O nosso primeiro papel como hermeneutas, como intérpretes da Bíblia, é descobrir por que Paulo falou isso para a igreja de Tessalônica, em primeiro lugar, e depois o que esse texto tem a nos falar. Vejam que a carta, como eu já disse, ela ressalta uma igreja que tinha fé, que tinha amor, que tinha esperança, que era uma igreja hospitaleira, que era uma igreja digna de ser elogiada. Entretanto, essa carta também ressalta adversidades que eles estavam passando. Adversidades que começou com o plantador da igreja, com Paulo. Paulo, quando foi plantar a igreja em Tessalônica, ele teve muita represália da parte dos judeus. E depois que ele saiu de Tessalônica, esses judeus passaram a perseguir a igreja plantada. Então, eles poderiam facilmente se entristecer com essa situação. E um outro problema também que essa igreja estava passando é o que Paulo vai tratar lá no capítulo 4, quando ele fala sobre o estado intermediário dos mortos. Meus irmãos, quando Paulo trata daquele assunto ali, ele não está tratando meramente como um teólogo que escreve uma dogmática dentro do seu escritório, especulando sobre algumas coisas, mas Paulo está escrevendo dentro de uma perspectiva prática. Sabe por quê? Aqueles irmãos que estavam ali exaltando o nome do Senhor, eles estavam perdendo seus parentes, seja pela perseguição por parte dos judeus, ou seja, de uma forma natural, com a morte vai vir para todos nós. Só que eles não tinham um entendimento escatológico de aonde aqueles irmãos estavam, ou se quando Cristo voltasse, se eles perderiam aquela bênção da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tipo de situação, desde da perseguição da parte dos judeus, como também a ausência dos seus parentes que morreram, poderia facilmente levá-los a um entristecimento. Por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo, ou melhor, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais. Então essa tristeza poderia levar a uma tristeza profunda que automaticamente, meus irmãos, poderia levá-los até uma depressão. Por isso que Paulo, ele traz então esse imperativo, sabendo que eles poderiam cair, sabendo que o coração do homem é enganoso e ainda que regenerado, é um coração que é inclinado para o pecado. Por isso que Paulo diz aqui: irmãos, alegrem-se sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo sabia, como um conhecedor da antropologia bíblica, que ainda que aqueles irmãos fossem regenerados, mas eles não estavam na glória. E estando aqui neste mundo, a nossa mente, ela é mutável, diferentemente de Deus que é imutável, a gente pode mudar. Infelizmente, às vezes para pior, se entristecer. Então Paulo, ele queria incutir isso na mente daqueles irmãos: se alegrem.
Tem um dicionário, o dicionário de Paulo e suas cartas. Nesse dicionário coloca que para o apóstolo Paulo, o cristianismo era a religião da alegria e também a religião da graça. Para vocês terem uma noção, o apóstolo Paulo, das 326 ocorrências das palavras que indicam alegria no Novo Testamento, 131 vezes encontra-se a palavra alegria nos escritos do apóstolo Paulo. Por que Paulo enfatizou tanto a alegria? Por que Paulo enfatizou tanto que a gente deve se manter alegre? Porque para o apóstolo Paulo, alegria é uma pessoa. Alegria é Jesus Cristo. A alegria da nossa salvação, as boas novas, meus amados irmãos, deve nos levar à alegria, deve nos levar ao regozijo, à exultação diante deste mundo caído. O povo de Deus deve ser o povo mais alegre dessa terra. O povo que louva, que exalta ao nosso Deus pelas grandes novas que o Senhor nos trouxe. É interessante, meus irmãos, tem um autor que ele fala do pensamento de Paulo. Qual o pensamento principal? E ele vai falar que o pensamento principal de Paulo, a doutrina principal é a escatologia. Estamos vivendo o período do fim. E esse viver o período do fim gerava em Paulo temor a Deus, gerava em Paulo urgência para pregar o evangelho, já que estamos vivendo no fim, e também gerava em Paulo alegria. Alegria porque o Deus que ele serve, ele cumpre a sua palavra. O Deus que ele serve, ele trouxe as boas novas, e as boas novas são a alegria da salvação. Pare para imaginar, meu irmão, nessa noite, se nós não temos motivos para nos alegrarmos. Por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Interessante que a alegria que Paulo está colocando não é simplesmente uma alegria que é mutável por causa das circunstâncias que a gente passa. Não é porque hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem, hoje você está empregado, amanhã não, hoje você está bem, amanhã você está num leito de hospital. Mas a alegria para o apóstolo Paulo é Cristo, é a salvação, é aquilo que Cristo fez para nós. Irmãos, repito isso, devemos ser o povo mais alegre desta terra, diante de tudo que o Senhor fez por nós. Martyn Lloyd-Jones, um autor que eu gosto muito, ele pregando em Romanos, ele sai ali dissecando cada texto daquele desde o capítulo 1. Ele mostra que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, Paulo denuncia todo o pecado da humanidade. Ele mostra que os gentios são indesculpáveis porque em vez de adorar a Deus, adoraram a criatura. Que os moralistas são falsos e também são indesculpáveis, que os judeus envergonham o nome de Deus diante dos gentios. E aí lá no capítulo 3, versículo 19, Paulo ele vira a mesa diante de todos nós e fala que todos sejam culpados diante de Deus, que todos calem a boca, porque todos estão culpados perante o Senhor. E eu fico pensando, e ali, divagando no pensamento também de Lloyd-Jones, se a palavra do Senhor terminasse ali, que todos calem a boca, porque todos estão condenados, o que seria de nós? Tristeza em cima de tristeza. Mas aí vem o verso 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. As duas palavras mais importantes da Bíblia. Meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos. Nós éramos bastardos, agora somos filhos. Nós estávamos perdidos, estávamos mortos neste mundo, mas agora temos vida. Sabemos com quem estamos e sabemos para onde vamos. Até os mortos, meus irmãos, eles não estão perdidos, aqueles que estão em Cristo Jesus, como o próprio Paulo disse no capítulo de número 4. Quem morreu que está em Cristo Jesus, nós sabemos aonde eles estão e com quem eles estão. Tudo isso é motivo de nós nos alegrarmos.
Se alegre, igreja. Você não tem o direito de viver nessa tristeza contínua se você é cristão. Você se lembra quando o anjo apareceu para Maria, a mãe do nosso Senhor, para anunciar que ela daria a luz a Jesus Cristo? O que o anjo falou? Alegra-te, muito favorecida. E depois que ela dá a luz, ela traz aquele cântico de júbilo, de alegria, de reconhecimento, de meditação nos feitos de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu, o meu Salvador. Da mesma forma, nós vemos também em Lucas 2, quando aqueles anjos apareceram para aqueles pastores, dizendo: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje nasceu o Salvador. Se alegre, igreja. Você lembra também lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, quando os discípulos empolgados, porque os demônios estavam se submetendo a eles naquela campanha evangelística. Então eles voltam empolgados falando para Jesus: os demônios se submetem a nós. Jesus virou para eles e falou: se alegrem, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o grande motivo da nossa alegria, essa é a nossa máxima. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Alegria deve ser essencial na minha vida e na tua vida. Eu não digo que você não pode se entristecer, e nem que eu, senão eu estaria mentindo. Mas para nós, os cristãos, nós não podemos viver constantemente nessa tristeza. Nós temos motivos para nos alegrar. Agora, irmãos, suponhamos, e provavelmente isso deve acontecer com alguns de vocês, e se você não consegue se alegrar, porque a alegria aqui não é uma opção, como você sentar aí ou você sentar ali, você colocar uma blusa vermelha, ou uma blusa amarela ou uma blusa branca, mas alegria é um imperativo. E se isso não está acontecendo na sua vida, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Vamos lá para Filipenses, no capítulo de número 4, abram comigo. Filipenses capítulo 4, depois a gente volta para o texto lá de Tessalônica. No capítulo 4, Paulo diz, 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí depois ele mostra aqui qual é o grande problema da falta da alegria, da tristeza. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí no verso 8 está aqui uma indicação para você voltar a se alegrar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você está vivendo em tristeza contínua, pegue aqui essa mensagem e aplique na sua vida. E ore. Quem está vivendo em tristeza contínua, sendo cristão, quando há um imperativo, se alegre, o que nós temos que fazer? Orar. Aí vem o nosso segundo ponto. Então, o nosso segundo ponto vai nos mostrar que os que estão unidos a Cristo devem orar sem cessar. Olhe para o verso de número 17. Orai sem cessar. Um outro imperativo da parte do nosso Deus. Meus irmãos, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, não existe cristianismo sem oração. Não existe cristianismo sem essa prática, sem esse meio de graça para o nosso fortalecimento. Paulo estava indicando aqui que a igreja de Tessalônica orasse, porque esse é um mandamento de Deus, porque esse é um ato de humildade. Ele sabia que a oração levaria a igreja a glorificar a Deus e a trazer também edificação para si.
Deus poderia, se assim fosse da sua vontade, tratar conosco apenas de uma forma imediata, ou seja, sem usar meios. Mas aprove a Deus, na grande maioria das vezes, tratar-nos e agir providencialmente através de meios, e dentre eles a oração. Temos que nos alegrar e temos que orar. Orar é o oxigênio da igreja. Orar é uma atitude de humildade. Orar é uma evidência de que somos nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus, quem é uma nova criatura, quem está em Cristo, ora. Porque oração é um ato de humildade. Oração é quando a gente fala para Deus: Senhor, eu não consigo, eu não posso fazer isso sem a tua ajuda. Meus irmãos, se vocês acham que é fácil subir, vir a um púlpito para pregar a palavra, por mais que você tenha estudado, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha pego algumas pessoas, alguns comentários bíblicos, mas eu sei que sem oração será apenas um homem falando e nada mais. Sem oração, eu não consigo salvar ninguém, eu não consigo tocar no teu coração, eu não consigo mudar a tua mente. Mas com oração, a oração faz toda a diferença. A oração muda o cenário, a oração muda o pregador, a oração muda quem está escutando. Por isso que é dito que muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Temos que orar. Temos que buscar, temos que depender do nosso Deus, temos que orar. Quando eu olho, por exemplo, para grandes homens de Deus, John Wesley, por exemplo, ele dizia que ele duvidava dos ministros do Evangelho quando estes não oravam no mínimo 4 horas por dia. Martinho Lutero dizia que ele tinha uma prática de orar 1 hora por dia, mas quando aquele dia era um dia muito atarefado, ele orava 2 horas e depois orava mais 2. Nós vemos João Calvino, que nós nos embasamos em muitas coisas, vemos como um homem de Deus, uma das práticas de Calvino era orare et labutare. Oração e labuta da palavra. Vasculhe a palavra, pesquise a palavra, vá fundo na palavra, se possível, vai nos textos originais, nas línguas originais, mas ore. Não adianta apenas ler, não adianta apenas estudar, nós temos que orar, depender de Deus. Vejam, meus irmãos, que muitos de nós, pense isso aí que eu vou falar, muitos de nós temos uma facilidade muito grande para lermos vários e vários livros. Passa 1 hora lendo, passa 2 horas lendo, lê os livros difíceis. Mas eu tenho quase que certeza, porque eu não sou Deus para sondar o teu coração, mas eu imagino que a grande maioria, às vezes, tem dificuldade de orar por meia hora. Meia hora, orando. Essas coisas nos distraem. Essas coisas nos afastam de Deus. Temos que orar, tem que ter o equilíbrio. Oração e labuta na palavra. Martinho Lutero falava, ele trouxe uma ilustração do bote com 2 remos. Imagine que você tem um bote só com um remo só. Só com um remo você vai ficar girando e não vai sair do lugar, tem que ter os 2. Tem que ter a palavra, tem que ter a oração. As 2 coisas a gente vai longe. Oração é essencial para um avivamento, meus irmãos. Veja Jonathan Edwards, que presenciou os avivamentos com seu avô e que presenciou também avivamentos na época que ele estava pastoreando. Por quê? Porque o povo orava e Deus, na sua misericórdia e graça, mandou um grande avivamento. George Whitefield, o grande avivamento que veio entre aqueles jovens, veio numa hora certa, no meio da madrugada, que aqueles jovens estavam orando, clamando a Deus, buscando o Senhor. Quem é o grande exemplo de oração? Jesus Cristo. Meus irmãos, todos aqui, os que são cristãos, que estão em Cristo, todos vocês são frutos de uma oração. Frutos de uma oração. Há 2000 anos atrás, está registrado lá em João, no capítulo 17, que Jesus, ele orou por ele, que Jesus orou pelos seus discípulos e que Jesus orou por vocês.
Eu oro também por aqueles que hão de crer. É por isso que você se converteu, é por isso que você está aqui, porque Cristo Jesus orou e deixou o exemplo que nós devemos andar assim como Ele andou. Às vezes eu ficava pensando, nós devemos andar como Jesus andou. Ok, eu tenho que imitá-lo, mas como? Ele é Deus. Eu vou imitar Deus? Eu vou ser igual a Deus? Não posso. Sou incapaz de realizar isso, mas eu entendo que Jesus é Deus, biblicamente, mas que Jesus também é homem, Ele é uma pessoa com duas naturezas. E vocês podem ver que nas orações de Jesus, na vida de Jesus, Jesus o tempo todo dependeu do Espírito Santo. Jesus o tempo todo deixou para nós o exemplo de submissão, de dependência, de oração, para que nós também possamos imitá-lo. Deixa eu ilustrar isso. Uns 20 anos atrás, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia do poder da oração. Esse homem que vos fala, morava na cidade ocidental, preso aos vícios, meu irmão no tráfico de droga, meu pai no alcoolismo, eu ali naquela marginalidade, só minha mãe ali, que já estava servindo o Senhor, que tinha toda aquela luta naquele lar. Uma vida perdida, uma vida boêmia, perdido. Deus, na sua misericórdia e graça, Ele mandou um casal para morar, alugar a casa ao lado da nossa. Meus irmãos, este casal se proporam a orar pela minha família, a orar por mim. Todas as vezes que eles me viam na rua, eles falavam: estou orando por você, estou intercedendo por você. Todas as noites, todos os dias eu oro. E a gente, de fato, nós ouvimos isso. Às vezes a gente estava lá, o cheiro de droga indo na casa da mulher, aquele som alto, marginal entrando e saindo de dentro da casa, e a gente escutava ela clamando o nome do Senhor lá por nós. Até que num certo dia, pela graça do Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor me salvou, atendeu a oração daquela mulher. É claro que em consonância, em conformidade com a eleição dele. E aí agora, quando eu cheguei do Piauí, estava lá na cidade ocidental, já ia para Ceilândia, a cidade que eu estou morando. Eu tinha que ir no banco para pegar um dinheiro para ir para Ceilândia. E eu quis ir pelo beco do ocidental. Providencialmente, nesse beco, quem eu encontro? Esse casal abençoado. Quando eu os vi, eles olharam para mim e começaram a chorar. Se maravilharam em Deus, falaram assim: Marquinhos, o que Deus fez na sua vida? Nós oramos por você, e hoje em Cristo Jesus você está salvo. Meus irmãos, imagine aquela alegria em um beco, pessoas passando. Eu abracei, depois a gente fez ali um círculo e começamos a orar, louvando a Deus, porque aquela oração se cumpriu. Estava ali agora, pela graça de Deus, ele pastor, e eu também pastor, e os dois louvando a Deus. E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele colocou um vizinho ao lado, para orar por nós, e um vizinho na parte de cima, que seriam aqueles que iriam me acolher, aqueles que iriam cuidar de mim. Depois de um tempo, essa outra família, era aqueles que me tratavam como uma criança. Não me deixavam ficar no ocidental para que eu não caísse nas drogas. Ficavam o tempo todo me levando para a chácara, me levando em casas para ver fitas de videocassete de pregações antigas, que eu nunca me esqueci disso. Veja, é o cuidado de Deus. Ore, meu irmão. Faça como a mãe de Agostinho de Hipona, que orou 30 anos e aquele homem se converteu. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pelo seu pai. Clame a Deus pela salvação, ore pelos pastores, ore pela igreja. Quer ver um motivo aqui que nós temos para orar esse ano? A plantação da igreja, que não sabemos se vai ser na Ceilândia ou em Taguatinga, mas vai ser naquela região. Irmãos, tem palavra que nós vamos levar pela graça de Deus, sim, mas nós precisamos também de oração. É a oração que vai trazer as pessoas, é a oração que vai trazer unção para pregar, é a oração que vai salvar, que vai resgatar. Através da oração, pessoas virão. Orem, em nome de Jesus, eu estou clamando para vocês. E estou também trazendo o imperativo de Paulo, é a sua obrigação. E em terceiro e último lugar, uma vez que nós devemos viver
em alegria constante e orar sem cessar. Aí o terceiro imperativo daqueles que estão unidos a Cristo está aí no verso de número 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. Imperativos, seja alegre, orem sem cessar e em tudo deem graça. Isso fala de gratidão. A igreja de Tessalônica deveria louvar a Deus pelos missionários que chegaram naquele lugar. A igreja de Tessalônica deveriam louvar a Deus porque o evangelho chegou até eles com a alegria do Espírito Santo, como está no capítulo 1, versículo de número 6. A igreja de Tessalônica deveria ser grata a tudo que Cristo Jesus fez por eles. Eles deveriam agradecer, deveriam bendizer a Deus por todas estas coisas, meus irmãos. Alegria, nós temos que ter isso. Lá no Salmo de número 126, o Salmo 126, o salmista, ele começa chamando a atenção para a gratidão. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso aqui é um homem que é grato, tem gratidão. Você já agradeceu a Deus pela tua saúde? Você já agradeceu a Deus até pela ausência da saúde, porque mesmo no momento de adversidade, Deus está forjando o teu coração para você ter mais fé, para você ser parecido com Cristo. Você tem essa gratidão por estar aqui reunido como o povo de Deus, com essa oportunidade de louvar e bendizer ao Senhor. Você tem essa gratidão por saber que muitos jovens, como vocês, estão hoje nas drogas, estão hoje perdidos, e muitos estão morrendo e indo para o inferno. Mas você vai para o céu, você vai viver eternamente com Cristo, com o povo de Deus. Alegria e gratidão. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Edward M. Bonds, ele diz que gratidão é uma emoção interior da alma, que surge involuntariamente, enquanto que a ação de graça é a expressão voluntária de gratidão. Presta atenção. Veja bem, gratidão é algo interno, é alguma coisa que está dentro de você, você é grata. Ação de graças é quando você externa isso. Por exemplo, o culto, que é um culto, não deixa de ser ação de graça. Nós estamos aqui cantando para o Senhor, louvando o nome do Senhor, estamos bendizendo, porque somos gratos e externamos isso com os nossos lábios. Externamos isso verbalizando, somos gratos por isso. Irmãos, eu nunca me esqueci, tem coisas que marcam a nossa vida. Eu nunca me esqueci de um homem lá no hospital de apoio, quando eu trabalhava numa área de câncer em estágio terminal. E aquele homem estava ali morrendo, já nos seus últimos momentos, e me chamaram para orar por ele. Quando eu cheguei ali, ele estava com aquela traqueostomia, não conseguia falar, e as pessoas que estavam em volta dele diziam para mim: olha, esse homem aqui, ele dizia assim que quando a doença estivesse avançada, quando as dores estivessem insuportáveis, mesmo assim, por dentro, internamente, ele seria extremamente grato a Deus e continuaria louvando o nome do Senhor. Quando aquela mulher falou isso, eu olhei para aquele homem, ele deitado ali, e ele olhou para mim e ele começou a chorar, mostrando que aquilo que ela estava falando, de fato era verdade. Mesmo ali num leito, sofrendo, ele era grato. Ele não podia verbalizar em ações de graça com palavras, mas ele estava mostrando com o seu olhar, estava mostrando ali com a sua vida que ele louvava a Deus, acima de tudo. Seja grato, meu irmão. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, gratidão. E aqui eu aproveito o ensejo para falar sobre algo que Deus fez comigo, que vocês participaram.
e eu sou grato. Há 2 anos atrás, lá em Bom Jesus, estava vindo para Brasília para participar da reunião do conselho. Minha esposa já tinha ganhado a neném, a Heloísa estava aqui, e o intuito era eu participar dessa reunião e depois já voltar com a família. Estava com carro, estava pagando esse carro, e aí, meus irmãos, sofri um acidente. O carro bateu em umas árvores, graças a Deus, ninguém morreu, minha mãe se machucou um pouco, a minha filha estava atrás e, por milagre de Deus, não aconteceu nada demais com ela, mas eu perdi aquele veículo e fiquei pagando, porque eu não podia comprar um carro naquele momento, não tinha condições. O valor era um pouco alto que eu estava pagando. E ali, meus irmãos, primeiro eu entendi uma coisa, eu indo para Brasília tive que voltar para Bom Jesus. Ali Deus estava me chamando primeiro para um particular de oração, intensificar a oração. Eu acho que foi um dos momentos que eu mais orei em Bom Jesus, que eu mais clamei a Deus, não somente pela ausência do veículo, mas com a minha vida como um todo. E aí, meus irmãos, fiquei ali quase 2 anos. Depois de um tempo, um irmão daqui, da igreja, eu vim pregar, ele pegou, conversando comigo, falou: pastor, eu vou lá em Bom Jesus, a minha família é lá de Teresina, eu vou passar lá. Ele pegou, foi em Bom Jesus, só que chegou em Bom Jesus e levou um presente para mim. Ele me deu uma moto 150. Essa moto 150 eu fiquei ali durante 2 anos, quase 2 anos, mais ou menos, eu fiquei naquela moto. Era a moto que, às 18 horas, eu ia sozinho para a igreja, ou ia com a Mariana, minha filha, para participar do ensaio da equipe de músicos. Depois, umas 6:50, eu voltava, buscava a Elciane, depois ia, voltava de novo, e assim ia, quando não tinha carona. E cultuando a Deus e louvando o Senhor. E aí vim para cá. Nessa minha vinda, ficou muito claro para mim o seguinte, que assim como eu fui abençoado com aquela moto, eu abençoei um irmão, lá em Bom Jesus. Ele nem esperava, meu irmão. Cheguei para ele e falei assim: meu irmão, essa moto é sua. No dia que eu estava saindo com a mudança, cheio de coisa, peguei a chave, entreguei a chave na mão dele e falei bem assim: essa moto é sua. Ele ficou numa alegria só. Por que eu estou falando isso? Eu quero externar o que está aqui no texto, quando diz: em tudo dai graças. Muito obrigado. De púlpito eu falo para todos: obrigado pela ajuda que vocês me deram para comprar o meu carro. Obrigado, meus irmãos, todos vocês que ofertaram, todos vocês que oraram, todos vocês que esperaram que Deus pudesse aí nos abençoar. Amanhã de manhã, se Deus quiser, nós já vamos estar com o nosso carro. Semana que vem a gente vai estar com a família toda aí juntos no nosso veículo. E eu quero aqui mais uma vez reiterar os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado por tudo isso que vocês fizeram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a todo o conselho, tá? Por todo o incentivo, por não ter tido nenhuma pressão entre os irmãos, mas por ter sido algo tão voluntário e que gera em nós empatia, que gera em nós alegria. E eu termino então, meus irmãos, esse sermão. Então, a minha conclusão é que, então, nós vimos que aqueles que estão unidos a Cristo, nós devemos nos alegrar constantemente, orar constantemente e também em tudo dar graça. E tudo isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Tudo isso só é possível porque dentro do plano redentivo, o Senhor, Ele morreu por nós, Ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito nos capacita através da regeneração. Nós temos essas inclinações, não somente pecaminosas, mas nós temos a inclinação santa do Espírito, no qual nós podemos orar, no qual nós podemos nos alegrar, e no qual também nós podemos, em tudo, dar graça. E aí olhe para o texto, concluindo, o texto diz, no verso 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Está aqui. Ore, se alegre e em tudo dai graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Amado Deus, ó meu Senhor,
É uma alegria, Deus, estarmos aqui, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Senhor, nós estamos alegres porque o Senhor morreu por nós, estamos alegres porque podemos cultuá-lo em espírito e em verdade, estamos alegres porque o nosso nome está escrito no livro da vida, estamos alegres, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós e está aqui, neste lugar de uma forma favorável. Deus querido, ajuda-nos, Senhor, para que a gente ore cada vez mais, que sejamos conhecidos, Deus querido, não somente como leitores, não somente como teólogos que leem, que falam, que debatem, mas que sejamos conhecidos como Teu povo, um povo de oração, um povo que depende de Ti. Oh Deus querido, ajuda-nos, Pai, fortaleça-nos, para que a gente sempre dê graças ao Senhor por tudo. Seja com os meus irmãos, seja com Teu povo, nessa noite, Deus, e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos.